a pé? Sim. Ao que veio, sou o único fidalgo que está aqui porque gosta de urbana. Mas eu venho de um sítio, acabo de chegar de um sítio que ia de Zamora e estou a olhar um tio importante, assistente da deputação, um nome esquisito, e tuve que venir assim e não tive tempo de me desfardar. Mas depois de ouvir a Zaneirinhos, quais que me apetece perguntar-vos para que sirva ao Mirandês. E eu creio que vos vou dizer, pela corrente dele e de alguns, de Albino de Bordeus e de outros assim, para nada. Eu acho que não vale para nada ao Mirandês. Também vos pergunto para que vale a poesia e a música. Se calhar para nada também. No entanto, e ele é a única coisa que nos distingue ao macaco. E vamos um bocadinho atrás, aí por 1880 e pouco, e havia o sábio que via a Miranda e nos encontrou com o Lourinho, José Leite Vasconcelos, e ele dizia que havia, e disse-lo, escreveu-lo, havia necessidade de uma coisa qualquer escrita, de uma proteção, de uma lei. E depois há gente a seguir. Lembro-me muito de um, daqui desta terra, do Porto, de Almontinho, que escrevia a dizer: Mirandês, coitadinho, nem 25 anos andamos, não se falará mais daqui a 25 anos. E eu de 50 anos, e nem pensar, e era a história. E era, bem, só para coisas destas. Monte deles a dizer, tem os dias contados. E então nós entendimos, antes da Assembleia da República, e porque a história também se veia, há uma tentativa da nossa amiga Cozinha, lembras-te quando tu eras estudante allá, tentou alguma coisa a fazer ao contrário, que não conta. E ao documento, ao primeiro, e é uma coisa que se chama ofício, não das baseadas, ofício, um papel com céu branco de uma Câmara Municipal, de um traste, por altura estava por allá, em 1980, e que se pede ao Ministro da Educação que se permitisse ensinar o mirandês nas escolas. Então isto vem de uma curta história. Era não sabeis, um subsecretário de Estado da Administração Escolar, das LAP, das borrachas, os quadros, das GIS. Sabeis quem era? Aquele tio de Algol que foi comissário europeu, o João Pinheiro, João de Deus Pinheiro. Porque uma vez fui ele e o forte ministro, ele e Duarte Lima, o Ângelo Correia, a inaugurar uma obra que era da nossa, da Câmara. E inaugurou ele. Dava 12 meses de eleições, portanto, e eu fiquei assim, mas lá abria a nossa da Câmara, não importa. E eu allá fui e inauguraram. E fui então, eu e João de Deus Pinheiro, a Sandinha, a Gabriela, a afinar. E eu ia aí com uma coisa muito boa naquela língua e não sei o que mais e tal. Martelemos lá a cabeça com o mirandês. E ela ouviu. E passado um tempo, volveu-se Ministro da Educação, que ela é reitor depois de Braga. E então viram no Palácio Mateus com Ramalho e Anos, não, Presidente da República, e eu disse, agora é que é a altura de cumprir a promessa. E dito e feito. E passado 15 dias mandou um secretário de Estado adjunto, Almeida Santos, que não era o Almeida Santos da Assembleia, desapareceu, não sei onde estou mais. Fiz então um despacho que permitia ao mirandês na escola. Esta é a história que há que fazer. E depois então fomos nós, passemos pela Assembleia da República, e antes disso já tínhamos falado com deputados. E sabes o que nos diziam? Isso não, isso é constitucional. Não pode ser, porque a língua oficial e é o português. E nunca estuvo a olhar na Constituição. Houve uma vez um deputado ao CDS que se pensou meter allá um artigo, uma norma de a língua deve ser e ao português. Mas como era uma coisa? Não levantava nada de problemas, não vale a pena encher ao livro com mais um artigo. E então, não.
quando eu cheguei, o meu medo era, mas eu agarrei e vi a Constituição tudo pela lei toda e nem no apêndice nem nada, não havia nada que eu proibisse. E o meu colega, o pai da altura da Constituição, o meu colega de Coimbra, o Jorge Lacão, disse, estou a olhar, então a língua, ela nos oficial qual é? Árabe ou quê? Não. E o tio ficou complicado, foi para casa e no dia a seguir vindo para cá, está aqui que a obrigação do Estado português é a defesa da cultura portuguesa. Mas eu fui muito largo, e não cabe a língua e tal. E quase ficou a generalidade. E foi por isso que metimos então nós a iniciativa legislativa e que não era constitucional. Então foram 9 meses, tipo uma criança a ser feita, e com toda a gente, eu nunca fui tão democrata, comigo bem já na coisa. E falei com todos, os grupos e tal. Paguei de almoço. E todos foi ele. E a coisa, allá veio, concordaram e votemos. Na altura havia uma reserva estratégica dos mestres do Almirandês, que era Amadeu Ferreira, que eu ainda não o conhecia nesta coisa. E ao conhecer, me arrochava as orelhas, viu-me o prefeito em Bragança e acertou-me ao caminho. Mas não conhecia dessas coisas do Almirandês. Então, há 2 pessoas, que é a Manuel Ferreira Barros e a Cristina de Coimbra, que me ajudaram a fundamentar cientificamente que são folhas e folhas e folhas para aquilo. Não ia a lei que sal, lá aquela que é pequenica, mas é que fundamentar chama o preâmbulo, porque ia dos deputados, a ninguém não tem uma... Bom, e era complicado. E então, para que saibas, ele não pôde estar a olhar o nome, não sei o que mais, mas ia reconhecimento oficial da língua mirandesa. Leis todo, o debate, o texto, o preâmbulo, e até o Almeida Santos, que faz um diploma, tu o viste no outro dia, a minha casa, e tal. E quer dizer, para o colega do Parlamento de Las Astúrias, que é uma língua hermana de Lanocha, e de que eu sou membro da Academia, da língua australiana, e diz o Presidente da Assembleia, reconhecimento da língua oficial portuguesa, mirandesa. E mais, até por chiste, um dia que saíamos aos primeiros, como nunca houve uma lei que existe a língua oficial deste rincão e ao português, Lanocha foi a primeira lei, a lei 99, mas nós fomos a primeira língua oficial em Portugal. Bom, e então a lei ia feita, fala-se pela primeira vez em mirandês, eu falei meia-meia em português em Fidalgo na Assembleia da República. Houve bons comentários, o próprio Presidente no fim, o único problema que cometimos foi porque não a dizemos para ter tradução. Mas referiu-se como uma língua bela, melodiosa, romântica, como dizia Leite Vasconcelos. Depois da lei, a coisa foi, e sabes algo que eu me pareceu, que os mirandês são respeituosos, são temerosos. Porque depois da lei ficaram tão consoladitos que botaram-se a falar, a escrever, e sem problemas. De antes, quando venia um agente tipo de voz, a vossa cara, branquita, fidalga, e ia olhar ao pé de um agente, as pessoas tinham medo de falar, era baixa, chaco, falar mirandês, mas pela lei, antimponoram-se.